Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente com vocês é o Daniel, do canal VR Fácil. E esse aqui é o terceiro vídeo do guia básico, de criar um mundo na realidade virtual. E aqui a gente vai estar fazendo o nosso primeiro objeto real que a gente vai mandar para a realidade virtual. A gente vai estar utilizando o Blender para isso. Então vamos lá. Já estou com o Blender aberto aqui, então antes de mexer nos objetos em si, eu quero falar algumas coisas para vocês. A primeira é o seguinte, essas abas aqui que a gente já falou no primeiro vídeo, você pode expandir ou encurtar elas. Dessa forma você consegue mexer nos conteúdos de uma maneira um pouco melhor. Como a gente vai estar utilizando bastante essas abas, é importante que você posicione elas de uma maneira que você consiga visualizar o conteúdo. Uma outra coisa que você pode fazer é clicar em Edit aqui no lado esquerdo, em Preferences. E aí nessa primeira aba aqui, Interface, você consegue alterar a escala da tela. Então você vai conseguir mudar o tamanho dos ícones e o tamanho das letras também. Perceba que a tela vai aumentando ou diminuindo. No meu caso, o mais confortável é o 1 mesmo, então eu vou deixar aqui e apertar o Enter. E aí basta dar o Save Preferences aqui para salvar. Sempre que você clicar nesse Save Preferences aqui, vai ficar válido para todas as vezes que você abrir o Blender. Então eu vou fechar aqui e vou voltar para a edição da minha imagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tamanho desse bloco inicial que a gente tem aqui. Eu poderia alterar a escala dele aqui diretamente, mas uma outra opção é alterar o tamanho dele. Então como é que eu altero o tamanho dele? Eu vou apertar o N para abrir essa janela aqui, Selecionando ele, eu tenho aqui o Dimensions, que seria o tamanho desse cubo. Então eu vou botar aqui 4 metros e vou deixar os outros 2 e 2, tá vendo? Então eu tenho aqui o meu cubo. Uma outra coisa que eu vou fazer, a gente vai estar duplicando esse objeto. Então para eu não ter risco de selecionar a câmera ou a luz e duplicá-las também, aqui no lado direito eu vou deixar elas não selecionáveis e vou apagar elas também. E a câmera a mesma coisa, Então agora só aparece meu cubo. Para duplicar esse cubo eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui em Object, tá vendo? E aí a gente tem duas opções de duplicação, que são a duplicação normal, e aí você simplesmente vai criar um outro corpo, ou a duplicação linkada. Essa com link aqui, ela vai puxar as propriedades do seu objeto original. E sempre que você alterar, o outro objeto é alterado também. No nosso caso, praticamente a gente vai estar usando essa Shift D aqui, que seria o atalho para duplicação. Então, basta eu estar selecionando o objeto aqui e vindo aqui nesse menu, ou clicando no atalho Shift D. Perceba que agora aparece uma linha branca em volta do meu objeto. Significa que tem um objeto em cima do outro. Então eu vou apertar o X, que eu quero movimentar na direção X, e vou botar 4 metros, que é exatamente a largura do meu cubo original. Então agora eu tenho um cubo aqui no lado. Assim que eu clicar na tela, perceba que quem está selecionado agora é o meu cubo duplicado. Eu vou duplicar ele novamente. Então eu vou apertar Shift D, novamente vai aparecer a linha branca. Você está vendo que ele já está duplicado aqui, Então eu vou apertar X novamente e vou movimentar ele 4 metros para frente. Agora eu vou alterar um pouco a posição desses cubos aqui. Esse segundo, eu vou empurrar ele um pouquinho para trás. Então eu vou apertar o G, o Y e vou empurrar um pouquinho ele para trás. Esse outro aqui que a gente fez, a gente também vai empurrar ele um pouquinho para trás. Só que a gente vai rotacionar ele também. Então eu vou apertar R, Z e vou botar menos 2 graus. Perceba que agora ele está um pouquinho inclinado também. Agora eu vou selecionar todos esses meus objetos e vou duplicar eles todos. Então eu selecionei todos e apertei Shift D. Perceba que agora tem uma linha branca em volta de todos eles. Novamente eu vou apertar o X e vou movimentar agora 12 metros. Porque eles três somados vão dar 12 metros. Novamente eu vou selecionar todos eles, vou apertar Shift D. Todos estão com a linha branca e eu vou botar X 24 metros. Agora eu tenho 12 cubos enfileirados aqui e aqui no Outline você consegue ver também que eu tenho do cubo 11 ao cubo 0, que seria esse aqui, então 12 cubos. Eu vou selecionar todos eles e vou apertar o Ctrl J. Perceba que agora todos eles viraram um cubo só aqui no Outline. Vou aproveitar e vou alterar o nome deles aqui para tijolo. Você poderia ter trocado também esse nome desde o início, e aí eles já veriam duplicados com esse nome, Bom, agora que eu tenho todos eles num corpo só, eu consigo usar uma função do Blender que é a Modifier. Esse ícone de uma chavinha aqui de boca. Eu vou clicar nessa chave e vou botar Add Modifier. Qualquer objeto eu posso adicionar esses modifiers aqui, e eles têm funções variadas. Nesse caso a gente vai estar usando um Array primeiro. Então eu vou clicar aqui. Nesse count eu boto quantas vezes eu quero que ele se repita na minha tela. Então o Array ele faz nada mais do que isso. Ele vai repetir o meu objeto em posições pré-determinadas que eu vou dizer. E eu quero que ele se repita então 12 vezes. Perceba que ele já multiplicou ele aqui 12 vezes,
E a distância que eu quero, eu não vou querer relativa, eu vou querer constante. E eu vou botar mais ou menos em torno do que eu preciso, que seria 2 metros aqui, 2 metros aqui e 1 metro aqui. De onde que vieram essas distâncias? Se eu clicar no Z e olhar de cima, né, eu quero que os meus cubos, né, a minha parede que a gente está construindo aqui, ela se desloque na direção Y com uma quantidade constante, que seria exatamente a largura aqui do cubo. Só que você perceba o seguinte, esse primeiro cubo aqui, ele está ocupando 2 quadrados, ou seja, 2 metros. Esse aqui você já vê que ele tem uma distância um pouquinho menor. Esse aqui, ó, já tem uma distância aqui, e quando você chega aqui no final, você tem uma distância maior do que os quadradinhos. E na verdade eu quero ver um quadrado perfeito aqui, né? Eu quero que cada linha dessa se desloque de fato 2 metros. Então eu vou aumentar isso aqui um pouquinho da maneira que eu atinja ali o que eu preciso. Perceba que agora já está bem mais perto da linha, tá vendo? Todos eles já estão bem mais colados aqui na linha. Da mesma forma, a direção indo para a direita, eu também não estou casando no quadrado aqui. Perceba que aqui eu começo praticamente casado, mas aí começa a ter uma distância, essa distância vai aumentando. Então eu vou diminuir também aqui no meu X para que essa distância fique o mais pertinho possível. Então é em torno de 0,97. Se eu olhar no X, a mesma coisa, né? Tem que ter uns cubos perfeitos aqui e eles estão mais ou menos certinhos já, tá vendo? Então pronto, agora a gente tem uma parede aqui inclinada, né, como se fossem degraus. Para o array dar certo, você tem que clicar no apply aqui. E aí o modifier vai entrar no cubo. Só que perceba que essa parede inteira é um objeto só, tijolo. E eu quero separar ela em vários tijolos menores. Para você fazer isso, você vai precisar entrar no modo de edição do Blender. O que seria isso? Você vai conseguir editar os vértices, as linhas dessa estrutura que eu tenho aqui. Para isso você vai apertar o Tab, que é o atalho para entrar no Edit Mode. Perceba o seguinte, que vão aparecer essas linhas laranjas aqui, tá vendo? Esses pontinhos laranjas nos vértices dos cubos, tá vendo? E aqui também, no lado esquerdo, eu mudei para Edit Mode. Então se eu apertar o Tab, Object Mode. Se eu apertar o Tab, Edit Mode. Outro jeito é clicando nesse modelinho aqui em cima, ele também vai para Edit Mode. Mas eu vou falar isso com mais calma depois. Então no Tab, a gente também está no Edit Mode. Aqui a gente vai fazer muitas modificações quando a gente estiver criando objetos assim, bem caricaturados, com geometrias bem definidas. Mas para o que a gente quer aqui agora, basta eu entrar no Edit Mode, apertar o P, e aí ele vai abrir essa janela aqui de separação, e eu vou clicar aqui, ó, By Loose Parts. Quando eu clicar nisso, você vê que vai mudar um pouco a geometria aqui, e aqui no lado direito ele já separou nos tijolos. Então eu vou apertar o Tab, né, para voltar para o Object Mode, como vocês estão vendo aqui na esquerda. E agora eu tenho cada cubo independente, você pode clicar em qualquer um deles, tá vendo? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai deletar alguns cubos aqui. Então você pode deletar primeiro essa linha aqui, né, selecionando, segurando o Shift, tá vendo? Deletei essa linha e depois eu vou deletando cada um desses cubos que tem aqui. Ó. Então no final agora eu tenho essa parede aqui inclinada. Eu vou selecionar todos eles, vou dar Shift D, dupliquei, tá? Vou apertar R, Z, 90 graus. Agora eu tenho uma parede de lado aqui. Eu vou clicar no Z para poder ver de cima, tá vendo? E vou movimentar essa parede. Então eu vou clicar no G, no Y, para movimentar para cima. E vou clicar no G, no X, só para dar esse ajuste final aqui. Tá? Então, olhando mais de frente, você vê que ficou super legal. Novamente eu vou clicar na tela, vou selecionar todos eles. Vou dar Shift D para duplicar. E agora eu vou movimentar. Eu vou movimentar em X e Y ao mesmo tempo. Vocês lembram como fazem isso? Eu vou clicar em G, vou clicar em Shift e vou clicar em Z. Significa que eu não quero movimentar em Z. E aí eu vou arrastar meu mouse. Você vê que a parede foi lá para o outro lado. Tá vendo? Agora com essa parede aqui eu vou apertar o R, o Z e vou rodar 180 graus. Novamente eu vou clicar aqui no Z para ver de cima. E agora eu vou juntar uma na outra. Basta eu clicar novamente em G, Shift Z, para não movimentar em Z, movimentar só em Y e X. Então eu vou deixar o mais perfeito possível aqui que eu possa nessa parede, tá? Vou deixar um buraquinho aqui no topo, só para depois a gente ver um efeito da luz, tá? Então aqui a gente tem uma pirâmide que a gente começou fazendo por vários objetos, tá vendo? Bom, agora é o seguinte, eu vou levar esse meu objeto aqui para a realidade virtual, legal. Mas e se eu quiser entrar nessa pirâmide? Eu tenho que abrir uma porta aqui. Eu tenho alguns jeitos. Eu posso clicar nesse cubo aqui, por exemplo, e deletar ele. Bom, tá, abriu uma porta. Mas tem algumas maneiras diferentes também. Então eu vou apertar Ctrl Z para te mostrar essa maneira diferente.
Então o que a gente vai fazer? Bom, eu quero criar uma porta nessa parede aqui, né? Então eu vou mudar a posição do meu cursor, que originalmente está no 0 aqui ainda. Então eu vou clicar aqui, está marcado Surface Project, né? Então significa que se eu clicar aqui, ele vai achar a parede do meu cubo ali, ó. E você vê que ele achou a parede direitinho. Eu vou criar agora um outro cubo, tá? Ó, exatamente naquela posição ali. E eu vou mudar a dimensão dele da maneira que eu quero. Como tem que atravessar toda essa parede para eu poder entrar na estrutura, eu vou aumentar ele nessa direção aqui, que seria X. Então eu vou apertar S, X e vou aumentar ele, tá vendo? Ó, como se fosse um corredor, ó, eu consigo entrar pela porta. Esses blocos aqui, que se vocês lembram, tinham uma altura de 2 metros. Então quando a gente for fazer a realidade virtual, ninguém é maior que 2 metros. Então você vai estar mais ou menos por aqui. Então eu não precisaria fazer uma porta gigantesca. Mas se eu quiser fazer uma coisa assim mais impressionante, mostrar o tamanho da pirâmide, eu posso fazer uma porta um pouco maior. Então eu vou aumentar esse cubo aqui também para cima. Então eu vou apertar SZ e vou aumentar ele um pouco até aqui, mais ou menos. Agora eu vou fazer o seguinte, esses 3 blocos aqui, eles vão virar uma entrada de porta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar eles 3, tá? Ah, só lembrando, para poder selecionar novamente, eu tenho que clicar aqui nesse ícone na esquerda. Eu vou selecionar eles 3, tá vendo? E vou dar o Ctrl J. E agora eles vão virar um objeto só. Se eu tentar clicar neles, eu vou selecionar os 3, tá vendo? Eles viraram um objeto só aqui na minha lista. Novamente eu vou adicionar um modifier nesse objeto. Então eu vou clicar aqui, Add Modifier, tá vendo? Só que agora eu vou nesse Boolean aqui, que é o mesmo Boolean de programação para quem conhece, né? Então é o seguinte, aqui eu tenho que selecionar um outro objeto que ele vai usar para fazer a operação de Boolean. Então eu vou selecionar aqui esse conta-gotas aqui, eu vou selecionar esse outro cubo que eu criei. E aqui eu tenho algumas opções, diferença, união ou intersect. Intersect, ele vai deixar a superfície, né, que uma faz a interseção na outra. União, ele vai unir todos os corpos. E diferença, ele vai subtrair um corpo do outro. Então, em tese, se eu deixar a diferença aqui, ele vai subtrair desses 3 corpos, esse corpo que eu criei aqui, tá? Então eu vou clicar Apply. Tudo bem, nada mudou. Então é o seguinte, agora eu tenho que procurar aqui no meu outliner esse cubo aqui. Só que ele é o último dessa fila, eu vou ter que descer todos esses tijolos aqui até achar ele. O que eu posso fazer? Eu posso agrupar todos esses tijolos aqui em uma pasta aqui no meu outline. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar tudo aqui na minha tela, tá? Você perceba que esse aqui também está selecionado e ele não vai fazer parte desse grupo, né? Então eu vou clicar nele, você vê que ele não está clicado mais agora. E eu vou clicar no M e vou botar New Collection. E aí eu vou criar uma pasta ali. Eu vou voltar aqui para vocês porque pode acontecer uma coisa diferente. Se eu tiver clicado nesse cubo aqui, por exemplo, e selecionar tudo, eu vou ter que dar 2 cliques nesse cubo aqui. Por quê? Quem está selecionado é esse. Se eu apertar, segurando o Shift, se eu apertar nesse cubo aqui agora, ele está selecionado. Você vê que é um laranja um pouco mais claro do que o laranja em volta. E aí eu vou dar outro clique nele para ele não ficar mais selecionado. Você vê que agora ele não tem mais laranja em volta dele, que é justamente o que eu quero. Todos os corpos selecionados, menos esse aqui. Eu vou apertar o M e vou botar New Collection. Aí eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Eu vou botar pirâmide. E vou dar OK. Percebam que aqui no meu outline foi criado um objeto pirâmide. E esse meu cubo aqui, ele ainda está aqui. Agora ele está separado, muito mais fácil de ser encontrado aqui no outline, né? Nessa pirâmide aqui, se eu quiser esconder, por exemplo, eu escondo todos os itens da minha pirâmide. Com esse cubo aqui, a princípio eu só vou esconder ele. Perceba que ele foi subtraído da minha pirâmide. E agora eu tenho essa porta aqui na minha pirâmide. Como ele não passou totalmente, perceba que ficou uma diferençazinha aqui. Mas não tem problema, como eu falei, essa altura aqui é muito maior do que a altura que a gente fosse entrar. Então pronto, a gente tem nossa pirâmide. Essa é uma das maneiras de criar os objetos, né? Editando os primitivos, adicionando mais primitivos, ou mesmo no Edit Mode aqui. Uma última coisa que a gente vai fazer aqui, na parte de edição, é o seguinte, eu preciso de um chão, correto? Essa minha pirâmide agora aqui não está em lugar nenhum. Então, com o meu cursor aqui no 000, eu vou poder adicionar um plano, né, exatamente aqui na posição 000. Eu vou clicar no meu cursor, perceba que ele ainda está aqui, né? Então, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, eu posso mudar a posição dele, então eu vou clicar 000, meu cursor voltou para cá, e eu vou clicar aqui em Add Mesh Plano. E agora eu criei um plano aqui. Eu vou aumentar de tamanho, né, para ele ficar coerente com a minha pirâmide. Agora perceba o seguinte, se eu clicar aqui no verdezinho, para ver de lado, a minha pirâmide está embaixo do meu plano de chão. Por quê? Por que isso?
Porque o primeiro cubo que eu adicionei, né, o centro dele estava no 0 e não a base dele. Então agora eu tenho que levar ele para cima um pouquinho. Como é que eu faço isso? Bom, tem algumas opções. Se eu selecionar todo o meu corpo, tá vendo? Selecionei todos eles, inclusive o plano. Eu não quero o plano, então como eu falei para vocês, segura no Shift e dá um clique aqui, eu não estou mais selecionando o plano. Eu teria que movimentar isso para cima, então bastaria eu, olhando de lado aqui direitinho, apertar o G e o Z e movimentar para cima. Mas perceba que ele não casa perfeito aqui. Eu vou ter que ficar dando um zoom aqui para ter certeza que ele está na posição certa. Como é que eu posso melhorar isso? Eu posso vir aqui nesses ícones aqui em cima do Blender, tá? Nessa opção aqui que tem uma reguinha, eu vou deixar em Increment e vou marcar aqui Absolute Grid Snap. E vou clicar nesse imã aqui do lado também e vou deixar ele azulzinho. O que isso aqui faz? Vamos ver? Se eu selecionar novamente todos os meus corpos, não selecionar o plano e movimentar agora, perceba que ele movimenta exatamente com os quadradinhos. Ó. Não é mais uma movimentação livre, é exatamente com os quadradinhos. Tá? Então agora eu posso casar perfeitamente com o meu chão. Percebam também que se eu aumentar o zoom, vão aparecendo cada vez mais quadradinhos, tá vendo? E aí o meu objeto vai passar a ser alinhado com esses quadradinhos menores, e não mais os quadrados maiores aqui que a gente estava alinhando. Então cada vez que você aumenta o zoom, você vai poder alinhar o seu objeto diretamente com esses quadradinhos pequenos, tá? Bastando deixando esse imã ligado aqui. Como eu já fiz, eu vou desligar esse imã porque eu não preciso usar mais isso agora. Então perfeito, agora a gente tem nosso objeto aqui. Ah, mas ele está no canto aqui da tela, vamos movimentar ele para o meio? Vamos. Basta eu clicar em G novamente, Shift Z para não movimentar mais na altura dele, e aí eu coloco ele aqui no meio do meu chão. Agora, uma última coisa antes da gente salvar esse arquivo e enviar para o outro programa para fazer a realidade virtual, a gente vai falar um pouco sobre os materiais que a gente pode aplicar aqui. Então todos os objetos podem ter materiais no Blender, e a gente vai colocar materiais neles no Blender antes de mandar para o outro programa. Como é que você vê os materiais? Quando você selecionar qualquer um desses objetos aqui, aqui na sua janela de propriedades, você tem esse ícone aqui que é uma esferazinha com uma marca branca e preta. Se você clicar nela, você vai entrar na parte de materiais, tá vendo? No meu caso eu estou selecionando o plano. Então, se eu selecionar um bloco desse aqui, por exemplo, ele já tem um material nele. Ele também vem com um Surface Shader aqui, que a gente chama, que seria o sombreador. Nesse caso é o Principal Shader. O que é o shader? O shader é um código, né, que faz toda a parte de iluminação e sombra dos objetos. Então o Blender tem vários deles. Mas esse Principal Shader aqui é um dos melhores a ser utilizado porque ele é bem completo. Tá? Então você pode mudar todas essas propriedades aqui embaixo para criar materiais diferentes, como vidros, borrachas, madeira e uma série de outras coisas. Nesse momento aqui agora a gente só vai trocar a cor. Então eu vou clicar nesse branco e vou botar uma cor um pouco mais amareladinha, como se fosse uma pedra, né, antiga. Então, já troquei, o material agora é mais amareladinho, você está vendo aqui. Se eu clicar no piso, como foi um material que eu adicionei, ele não vem com nenhum material. Você vê que todos esses outros cubos aqui têm o mesmo material, tá? Quando eu clico no cubo, aqui do lado de material aparece 389. O que quer dizer esse número aqui? Tem 389 cubos aqui com o mesmo material. Quer dizer que esse material está em 389 corpos diferentes. Se eu clicar aqui, esse corpo vai ficar independente. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero botar o material aqui no piso também. Se eu clicar nesse piso e colocar New aqui, eu vou criar um novo material aqui. Eu posso renomear esse material que eu quero, por exemplo. Então eu vou botar grama. E eu vou trocar a cor dele. Novamente eu vou clicar aqui e vou trocar a cor para um verdezinho. Só para ficar um gramado. Mas engraçado, eu estou botando o material aqui e não está aparecendo nada na tela. Por que isso? Porque a gente está no modo de sólido. A gente só está vendo sólidos aqui. Não renderização, material, nem nada disso. Como eu faço para ver os materiais? Bom, eu posso fechar essa janela aqui, né, que eu não vou usar, então eu vou apertar o N. E aí eu tenho essas 4 esferinhas aqui em cima. Essa primeira esferinha é o wireframe, ou seja, eu vou ver o esqueleto dos meus objetos, tá vendo? É só a borda deles. Essa segunda é o modo sólido, onde a gente está. Essa terceira é o modo Look Dev, ou seja, eu vou ver os materiais, mas antes de criar o meu software de fato, antes de criar minha renderização. Então se eu clicar aqui, os materiais já apareceram, tá vendo? E essa última opção aqui é de renderização em si. Ela mostra a renderização. Como eu não tenho luz, né, eu apaguei todas as minhas luzes, ela não vai aparecer. Se eu colocar uma luz aqui, perceba que agora tem uma luz lá dentro da pirâmide, que é exatamente onde minha luz estava posicionada no início. Tá vendo? Então, para ver os materiais, você pode clicar nesse aqui do meio, que você já vai ver mais ou menos
como ficam os materiais nesses corpos aqui. Existem muito mais coisa avançada aqui para material, a gente vai falar isso em outros vídeos, tá? Mas para esse guia básico aqui, esse é o suficiente. Se eu quiser trocar o material especificamente de algum desses cubos aqui, basta eu selecionar esse cubo e aqui na parte de materiais eu deleto esse material. Basta selecionar o material e clicar em menos. E aí o material sumiu. Você vê que ele ficou mais cinza aqui. Agora eu posso clicar aqui e criar um novo material, né? Eu posso trocar o nome dele e também trocar a cor aqui. Eu vou botar esse de rosinha. Então percebo que ele é o único que tem um material diferente agora. Se eu quiser, a partir desse corpo aqui, alterar o material de todos os outros corpos, basta selecionar esse corpo primeiro, selecionar todos os outros corpos e apertar Ctrl L. E aí vai aparecer o Make Links. Ele vai linkar alguma propriedade dessas aqui que estão listadas com todos os outros corpos selecionados. Então eu vou clicar em Materials. E aí todos os meus corpos passaram a ser rosas. Tá? Mas não é o que eu quero agora. Então eu vou apertar Ctrl Z. Uma outra coisa que a gente pode fazer é isso aqui também. Se eu selecionar algum objeto aqui com material específico ou com alguma propriedade específica, e eu quiser descobrir todos os outros objetos que também têm esse material ou essa propriedade específica, basta eu selecionar o corpo e apertar Shift L. E aí vai aparecer essa opção de Selected Linked. E aí, por exemplo, se eu clicar em materiais, ele vai selecionar todos os corpos que têm aquele mesmo material. Então, nessa parte de material era isso. Eu vou voltar à cor original do meu material. Tá? Uma outra opção é aqui também, ó, se eu não voltar para a cor original, por exemplo, ainda está cinza aqui. Eu tenho uma opção nesse ícone aqui de botar um material que já existe. Então eu posso botar um material que já existe. Dessa forma eu também volto para o material que eu tinha. Agora que eu já tenho tudo isso, eu tenho que fazer uma coisa muito importante que eu já expliquei para vocês. Eu vou selecionar todos os corpos, vou clicar aqui em Object, Apply e Rotation and Scale. Dessa forma, se eu abrir o N, todos os meus materiais agora estão com escala 1 e Rotation 0. Agora eu posso salvar esse meu objeto. Como eu faço isso? Eu venho aqui em File, Save As, e aí eu vou selecionar um nome aqui, por exemplo, Pirâmide 2, e vou salvar. Agora eu tenho que salvar num outro formato também para poder abrir nos outros softwares. Então eu clicaria aqui em File, Export, FBX. E bastaria eu apertar aqui em Export para salvar. Só que antes disso eu tenho que mudar uma coisa que é muito importante. Como eu já falei, a unidade de medida do Blender é metro, certo? Só que o FBX, por padrão, ele trabalha com centímetro. Então nessa escala aqui, como eu tenho que transformar de metro para centímetro, eu vou botar 0.01. E aí eu vou estar salvando tudo que tiver no meu mundo em centímetro, tá? Fora isso, é só eu botar o nome aqui, então eu vou botar Pirâmide 2 e vou salvar nessa mesma pasta aqui só por uma questão de organização. É muito importante que sejam organizadas essas pastas, porque depois que você criar muitos sólidos, você vai acabar se perdendo onde eles ficam, onde estão os materiais e tudo mais. Então é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente já vai colocar esse material no outro software para criar realidade virtual. Valeu!